Termos voz ativa e voz passiva. Alguém sabe como funciona a voz ativa e a voz passiva na língua? Eu sei. Olha aqui essa frase. Elvira aceitou o desafio. Elvira é o sujeito e o complemento do verbo aceitar é o desafio. Mas essa frase também pode ser dita de outra maneira. Olhe novamente. O desafio foi aceito por Elvira. Olha que interessante. Nas duas frases a gente tem as mesmas informações, só que nessa segunda a ênfase está sendo dada à coisa que Elvira aceitou, que foi o desafio. Enquanto que na primeira frase o destaque está sendo para a pessoa que aceitou o desafio, no caso, Elvira. Bem, e onde é que entra a voz ativa e a voz passiva nisso aí? Pô, Alencar, tá na cara. Nesta frase, o verbo aceitar está na voz ativa e o sujeito, que é Elvira, é o agente da ação, ou seja, é o sujeito que manda nesta frase. Já nesta outra frase, o verbo aceitar está na voz passiva. E veja que o sujeito, que é o desafio, é o paciente da ação, isto é, ele não faz nada. Nesse caso aí, o termo por Elvira tem um nome, é o agente da passiva. Ele representa a pessoa que faz, que pratica, que age na voz passiva. Ah, quer dizer então que a voz passiva enfatiza quem sofreu a ação e não quem a praticou. Outra coisa interessante que acontece aí é que o que era objeto da voz ativa se transforma no sujeito da voz ativa. Como assim? Olha, o desafio era objeto direto na primeira frase, que estava na voz ativa. Quando a gente passou a frase para a voz passiva, o desafio virou sujeito, viu? É por isso que a gente só pode transformar uma frase da voz ativa para a voz passiva se o verbo for transitivo direto. Caso contrário, ele não pode ser apassivado. Para formar a voz passiva, a gente usa o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo que aparece na frase. Para não ficar dúvidas, olhem novamente. Veja que na voz passiva, a gente usou o verbo auxiliar ser e o particípio do verbo aceitar, que já estava na frase da voz ativa. Nossa, mas a gente usa a voz passiva e a voz ativa o tempo todo. E como? As pessoas só não sabem o nome dessas formas verbais. Não sabiam, porque depois de hoje, todos sabem. É isso aí.